Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais uma resolução de prova. Hoje vamos falar um pouquinho da prova Albert Einstein. Esse primeiro vídeo é para falar sobre a questão discursiva, uma questão discursiva envolvendo aí biologia, envolvendo um pouco de fisiologia, né? Falando especificamente de células do olho. E pegou-se um problema genético, né? E ele abordou, além da fisiologia, a parte genética, e aí uma questão bem estruturada, mas sem grandes polêmicas. Mas o aluno tinha que ter uma preparação assim bem bacana para conseguir responder a questão, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ver como é que foi. Ó, primeiro, deixa eu pegar aqui minha canetinha e vamos lá ler juntos. Ó, a retinite pigmentosa, que ele vai abreviar RP, descreve várias alterações herdadas da retina, tá? Então, olho, que juntas constituem a causa hereditária mais comum da cegueira humana, afetando entre 3.000 a 4.000 pessoas aí pelo mundo. Os primeiros sintomas clínicos da doença são observados à medida que as células fotorreceptoras, ó, esse termo aqui vai ser um termo importante, começam a morrer, causando cegueira noturna. Então, no primeiro momento, o indivíduo passa a não enxergar bem durante a noite, depois a coisa vai se agravando. Bom, outros tecidos começam a se degenerar, entre eles os vasos sanguíneos, importantes estruturas para as células da retina. Bom, não só para a célula da retina, né? O vaso sanguíneo é essencial para as células de uma forma geral do organismo, eu imagino que você saiba disso. Sabe-se que a retinite pigmentosa pode ser causada por diferentes genes em diferentes cromossomos. Em diferentes famílias, dependendo do afetado, a degeneração da visão pode ter herança do tipo autossômica dominante, do tipo autossômica recessiva ou ainda herança recessiva ligada ao sexo. Então ele descreve a doença de uma forma muito abrangente e ele diz que essa doença pode ser causada por genes localizados em diferentes cromossomos e ele diz, ó, dependendo do gene, pode ser que o indivíduo tenha doença por conta de uma herança autossômica dominante ou por conta de uma herança autossômica recessiva ou até por uma herança ligada ao sexo. Então, você vê, você tem 3 heranças, né, que podem levar a essa doença. Isso é a parte complexa, né, eu acho, dessa questão. Porque o aluno está acostumado, quando vai fazer algum tipo de exercício de genética, trabalhar com um tipo só de herança, né? Então, uma doença causada por um gene autossômico dominante, ou autossômico recessivo, um gene ligado ao sexo. Aqui é uma doença que pode ser causada por 3 situações diferentes. Bom, vamos continuar lendo. Cite um dos tipos de células fotorreceptoras presentes na retina. E por que os vasos sanguíneos são importantes para as células da retina? Então essa parte eu acho a parte mais tranquila, né? Então quando a gente vai falar de órgãos do sentido, vai falar de visão, dependendo do material que você estuda, dependendo, né, da escola que você estudou, você pode ter tido essa aula dentro da biologia ou até o pessoal da física comenta, quando vai falar um pouquinho de ótica e tal, acaba comentando um pouco sobre olho e problemas de visão. Mas vamos lá, ó. O que você teria que conhecer com relação a isso? Os fotorreceptores. O sistema visual dos vertebrados, no caso aqui como referência o homem, ó, nós temos células fotorreceptoras. E aí eu coloquei aqui, ó, os seres humanos possuem 2 tipos principais de células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes, né? Aqui tem uma imagem da retina, né, mostrando como você acabaria visualizando isso no microscópio. E aqui um esquema de como é que é o bastonete. Ó, o bastonete é uma célula, ó, corpo celular, ó, aqui lembram os dendritos e aqui seria o axônio. Perceba que essa parte final, ele lembra um bastão. O termo bastonete vem dessa estrutura da célula que lembra um bastão. Enquanto que o cone, você percebe que ele tem o dendrito um pouco mais longo, né? Ó, corpo celular e tal, a parte de dendrito. E o fim dele, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele tem essa forma cônica. Então, forma de bastão, bastonete, forma de cone, cone. Beleza? Aí, eu marquei aqui, ó, olha lá. Os bastonetes são células mais sensíveis à luz, apesar de não terem capacidade de fazer diferenciação de cor,
são as células que permitem a gente enxergar à noite. Eles dão uma sensibilidade à luminosidade assim fantástica. Então dá a percepção de imagem mesmo com pouca luz, né? Enquanto que quando você pega os cones, as células chamadas de cones são células responsáveis pela visão de cores. Quando você pega um indivíduo que tem daltonismo, né, ele tem dificuldade para a percepção de cores, você tem problemas aqui nos cones, mas isso é um outro assunto. Mas as duas são células chamadas de células fotorreceptoras. Ele pedia na questão para você citar uma célula fotorreceptora presente na retina, né? Aqui tem uma estrutura do olho e tal, para você ter uma noção, né? Aqui nós pegamos aqui a parte de retina, né? Ampliamos aqui para poder mostrar toda a estruturação. O cone e o bastonete, olha lá, são fotorreceptores que estão bem no fundo da retina, né? Logo depois vem o nervo óptico aqui. Então, assim, essa aula muito bem estruturada, muito bem dada, não tem como quem assistiu essa aula, eu acho que perder, né, a questão por, eu não lembrei do cone e do bastonete. É basicamente 80% do discurso da aula em cima disso. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, gente, vaso sanguíneo. Gente, aqui você tem irrigação, aqui no fundo do olho você tem vasos sanguíneos que irrigam toda essa região do olho aqui. Qual a importância do vaso sanguíneo? O vaso sanguíneo é que leva oxigênio para a célula poder fazer a respiração, o vaso sanguíneo é que leva nutrientes, o vaso sanguíneo é que leva carboidrato, o vaso sanguíneo é que leva aminoácido. Então, para uma célula poder trabalhar, ela tem que fazer a respiração, ela tem que gerar energia, ela tem que quebrar carboidrato. Então, o carboidrato chega via sangue. O oxigênio chega via sangue. Os aminoácidos, para que as proteínas venham a ser produzidas, chegam via sangue. Então, eu marquei como resposta, dá uma olhada aqui, ó. Células fotorreceptoras presentes na retina são cones e bastonetes. E os vasos sanguíneos são importantes para as células da retina, pois fornecem oxigênio e nutrientes para que as mesmas mantenham-se ativas. Então, a base da resposta seria essa. Esse foi o item A. Agora vamos dar uma olhadinha no item B. Deixa eu tirar aqui minha canetinha. Tá aí, ó. Analise as figuras e os heredogramas. Então ele coloca aqui cromossomo número 3, percebe? Esse cromossomo número 3 significa que é um cromossomo número 3, quer dizer, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até 22. Depois o homem tem o cromossomo XY, tá aqui, e a mulher tem cromossomo XX, né? Então, os cromossomos são comuns a homens e mulheres, nós cansamos de falar, são os autossomos. Autossomos são cromossomos comuns a machos e fêmeas, do par de cromossomo número 1 até o par de cromossomo número 22. O ser humano tem 23 pares de cromossomos, 22 são comuns a homens e mulheres. Se for um homem, além desses 22 pares de autossomo XY, se for mulher, XX. Agora veja, ó. Você está vendo? Ele colocou o número 1 aqui, ó, né? Ele está identificando o locus gênico, né? Local onde o gene fica, tá vendo? Aqui, ó o número 2 está nessa região do cromossomo X aqui, do meio para cima, né? O 2. O 3 está no Y, né? Do meio para cima. O 4 está no X, tá vendo? Só no X, né? Então tá aí. Bom, perceba. Agora ele coloca aqui família Oliveira. Então, obviamente, quem está achurado é que tem a retinite pigmentosa, né? Quem não está achurado é porque não tem a doença. Então, a família Oliveira, família Andrade e família Castro, 3 famílias, né? E ele colocou cada família numa situação genética diferente. Eu vou te mostrar que tem uma família aqui que a doença está sendo causada por um gene autossômico dominante. Tem uma família que a doença está sendo causada por um gene autossômico recessivo. E tem uma família que a doença está sendo causada por um gene recessivo ligado ao sexo. Está lá no cromossomo X, tá? Eu vou te mostrar isso aí acontecendo. Agora perceba, olha o que ele pergunta. Em um caso em que a retinite pigmentosa é de herança autossômica dominante, cite em qual dos losses apresentados no cromossomo, se é X, se é Y ou se é 3, estaria o alelo para essa característica? Gente, olha aqui a palavra gritando, né? Ó, em um caso em que a doença é de herança autossômica, gente, se a herança é autossômica, o gene tem que estar num cromossomo comum a homens e mulheres.
E o cromossomo que é comum a homens e mulheres, no caso aqui da representação, é o cromossomo número 3, tá? É o cromossomo número... Então ele estaria onde localizado? Ele estaria localizado aí, ó. No par de cromossomo 3 seria o gene 1, herança autossômica, tá? Depois eu vou te mostrar aqui. E depois ainda ele fala assim, ó, deixa eu tirar aqui para você poder ler comigo. Depois ele fala assim, uma das famílias dos heredogramas apresenta a doença determinada por alelo ligado ao sexo. Uma das 3. Ele está dizendo que uma das 3 tem a herança ligada ao sexo. Ele diz assim, analise a família que se enquadra nesse caso e calcule a probabilidade do próximo filho do casal ser um menino com a doença. Bom, então vamos por partes. Primeiro, eu fiz aqui um esqueminha com drosófila, mas não tem problema. Fazer com a espécie humana é muito complicado, são muitos genes. Eu fiz aqui, ó. Olha lá. O que são autossomos? São cromossomos que tem, ó, tanto no macho quanto na fêmea. Ó, esse cromossomo aqui, ó, tem na fêmea, tem no macho, esse cromossomo também, esse cromossomo que está aqui também. E os cromossomos ditos sexuais, ou alossomos ou heterocromossomos, são diferentes. No macho é de um jeito, na fêmea é de outro. Isso é uma nomenclatura que a gente usa para qualquer espécie. Tá? Aqui está a drosófila, mas na espécie humana também é assim. Agora veja, dá uma olhada nisso aqui. Só vou passar um pouquinho aqui. Dá uma olhada aqui. Eu peguei aqui o cromossomo X e o cromossomo Y. O que é uma herança ligada ao sexo? É quando o gene fica numa área do cromossomo X que não tem homologia com o Y. Tá vendo marcado com azul? Você tá vendo que não tem o azul no Y? Então, quando o gene está no X e não está no Y, só fica no X, a gente chama de herança ligada ao sexo. Tem o oposto disso? Tem. É quando, ó, tá vendo essa área laranja aqui, ó? Gene holândrico. É herança restrita ao sexo holândrico, é aquela herança que só tem no homem. Porque Y, quem tem é só o homem, a mulher não tem. E tem a herança chamada parcialmente ligada ao sexo, que é quando o gene fica tanto no X quanto no Y. Agora, a holândrica nós não tínhamos na questão, a parcialmente ligada ao sexo nós não tínhamos, o que nós tínhamos era ligado ao sexo. Então veja, ó, toda vez que a herança for ligada ao sexo, nós vamos ter, como a mulher tem 2 cromossomos X, ela vai ter 2 vezes o gene. E como o homem é XY, para esse tipo de herança, o homem vai ter um gene só. Você tem que lembrar tudo isso para poder fazer a questão. Tudo isso. E aí vem. Ó, dá uma olhadinha aqui. Acompanha comigo. Uma das famílias apresentadas é a família Oliveira. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Esse esqueminha eu acho assim fantástico, modéstia à parte, porque ele te ajuda muito a descobrir se a herança é autossômica ou se é a herança do sexo. Então a gente usa sempre ele que vai resolver as questões. Eu digo, gente, está com dúvida se a herança é autossômica ou se é a herança do sexo? Você tem que descobrir? Tenho. Quando que a herança é autossômica? Quando uma genealogia ela vem com poucos indivíduos e o cara te apresenta indivíduos afetados, só que não tem assim uma discrepância em relação a quem está sendo afetado quando a gente vai olhar para o sexo. Você percebe que tanto homens quanto mulheres aparecem afetados praticamente na mesma porcentagem. Então mostra que é uma herança que está em autossomo, pode aparecer tanto em homem quanto mulher. Você vê que os dois sexos estão afetados. Então, herança autossômica. Aí, eu preciso saber se a herança autossômica é dominante ou recessiva. Aquela velha regrinha. Pais iguais, filho diferente. O diferente é recessivo. Sempre. Tenho certeza que é autossômica. Tem. Agora procuro pais iguais com filho diferente dos pais, em termos fenotípicos, e o diferente vai ser recessivo, e você mata a questão. Agora, se o cara te dá uma genealogia com um número maior de indivíduos, você olha, você percebe que a característica está aparecendo só em um sexo. Ó, tá aqui, ó. Tá aparecendo, por exemplo, só em homem. E todo pai afetado tem um filho afetado, é porque é uma herança restrita ao sexo, só aparece em homem, tá no Y, mas não é o caso dessa questão. Porque ele fala que é herança ligada ao sexo. Você tem uma situação de herança ligada ao sexo. E herança ligada ao sexo afeta muito mais homem do que mulher. Por quê? Porque o homem tem um X só. Então basta ele ter um gene que ele vai manifestar o problema.
a mulher vai precisar, se a herança for recessiva, por exemplo, a mulher vai precisar ter 2. E a questão diz que é uma herança ligada ao sexo recessiva. Então você precisa de 2 genes para a mulher manifestar, e o homem basta um gene. Então vamos à questão. Dá uma olhada nessa família aqui, ó. Família Oliveira. Olha que genealogia pequenininha. Ó, esse homem aqui é afetado, essa mulher é afetada, teve um filho afetado, uma filha afetada, tá vendo? 2 homens, 2 mulheres. Esse outro filho não é afetado. Nunca que isso aqui vai ser uma herança ligada ao sexo. Genealogia pequenininha. Então isso aqui é uma herança autossômica, a distribuição é basicamente elas por elas, homens e mulheres afetadas, herança autossômica. Preciso saber quem é dominante e quem é recessivo. Ó, pais iguais, ó, homem e mulher igual. E ó esse filho diferente aqui, ó. Ó lá, o diferente é recessivo. O diferente é azinho, azinho. Então quem tem aqui a doença é dominante, o dominante pode ser azão, azão ou azão, azinho. Eu não sei, o que eu sempre explico para vocês? Põe azão, traço. Porque a pessoa pode ser azão, 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 azinho. Você põe azão, traço. Olha lá. Azão, traço. Agora, como um gene vem do pai e um gene vem da mãe, o homem tem que ter um azinho e a mulher tem que ter um azinho. Certo ou não? Olha lá, olha lá, olha lá. Um azinho de cada. Aí um azinho veio daqui, o outro azinho veio daqui. Você fala, professor, e esses 2 aqui? Esses 2 não dá para saber. Porque o pai pode ter mandado um azão e a mãe um azão, o pai pode ter mandado um azão e a mãe um azinho ou vice-versa. Então fica azão traço, não dá para saber. Mas nesse caso aqui da família Oliveira, nós temos uma herança autossômica dominante. Dominante. Então essa é uma família. Vamos para a próxima. Família Andrade. Pessoal, dá uma olhada. Você percebe que ele já dá um casal com um monte de filho? Ele quer te passar segurança, ele não pode dar poucos indivíduos. Ele já dá um casal com 7 filhos. Aí você olha, você percebe que o pai e a mãe não têm a doença na retina, mas aparece aqui, ó, esse filho e esse filho com a doença. Então você já começa a desconfiar o quê? Que aqui nós temos uma situação onde o gene fica no cromossomo sexual, que no caso é uma herança ligada ao sexo, porque ele restringiu de ser herança ligada ao sexo. E não poderia ser restrita ao sexo, porque se fosse restrita, o gene viria do Y. E aí o pai teria que ter a doença para poder mandar para cá. Então realmente é ligada. Bom, é ligada? É ligada. Pô, é ligada dominante ou recessiva? Gente, com certeza é recessiva. Porque se fosse dominante, o gene está no X, não tá? Veio do pai ou veio da mãe. Eles teriam que aparecer com a doença, e eles não têm a doença. Então o gene está presente em um indivíduo, mas ele não está se manifestando. E está presente onde? Com certeza está presente na mãe. Porque lembra o que eu falei para você? Se o pai tivesse a doença, mesmo que o gene fosse recessivo, vamos chamar de Rzinho, ó, tendo um gene, ele ia manifestar a doença. Mas ele não tem a doença, então ele tem Rzão aqui. Esse Rzinho, ele está na mãe, a mãe é heterozigota. Deixa eu apagar isso aqui para não te atrapalhar. Ó. Quer ver? Aí. Ó, da onde veio o Y? O Y veio do pai. O Y veio do pai. E o X com Rzinho veio da mãe. Ah, mas a mãe não está manifestando a doença, que a mãe é XRzão, XRzinho. Olha isso aqui. Ó, o pai tem Rzão, por isso não tem a doença. E ó a mãe aí, ó. Num primeiro momento, ó, eu deixei um espaço em aberto. Por quê? Para você descobrir que esse XRzinho veio dela, não tem como ter vindo do pai. Volta a frisar. Uma herança ligada ao sexo, recessiva, no homem basta um gene, ó. Se o homem tivesse um Rzinho aqui, ele teria doença. Por isso que me fez chegar à conclusão que ele tem um Rzão. Agora, esse Rzinho veio da mãe. Olha lá. É da mãe que veio. Você fala, professor, e esse menino aqui? Cara, esse menino, o pai mandou o Y, porque ele é menino, é o pai que determina o sexo do filho. E a mãe mandou um X. Só que o X que a mãe mandou para esse, ó, é o X com Rzão, olha lá como é que ele é, olha lá. E as filhas, por que uma menina é menina? Porque o pai mandou o X. E ó o X do pai, o X do pai tem Rzão. Você fala, mas e a mãe vai ter que mandar um X? Ela mandou o Rzão ou Rzinho? Cara, não dá para saber, ó. Tá vendo? Ó, XRzão, 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 que veio daqui.
E o outro pode ser esse, como pode ser esse, não dá para saber. Mas o que dá para saber é que nesse caso nós temos uma herança recessiva ligada ao sexo. É assim que você ia chegar à conclusão. Beleza? Agora dá uma olhada nessa família aqui, que é a família Castro. Pessoal, o pai não tem a doença, a mãe não tem. Aí aparece 6 filhos. Dos 6, 2 meninas têm a doença e um menino tem a doença. Você percebe que não está tendencioso. E quando a herança é ligada ao sexo recessiva, é mais fácil o homem ter do que a mulher. E aqui nós temos 2 filhas que têm a doença e um homem que não tem. Então ela não é ligada ao sexo, é uma herança autossômica. Você fala, mas é dominante ou recessiva? Qual que é a regrinha? Não é pais iguais, filho diferente? O diferente é recessivo? Ó, os pais são normais e tem 3 filhos com a doença. A doença, nesse caso, é recessiva. Aqui foi dominante, aqui é recessiva. Olha lá. Tá vendo? Azinho para esse, azinho para esse, azinho para esse. E o restante é azão traço. Ó. Tanto aqui como esses outros 3 filhos. Só que eu comecei com um casal para você lembrar. Um azinho vem do pai e um azinho vem da mãe. Olha lá, um azinho de cada. E o resto dos filhos, olha lá, azão alguma coisa, percebe? Olha lá. Pode ser azão, pode ter mandar um azão, a mãe um azão. O pai pode ter mandado um azão, a mãe um azinho, não dá para saber. Mas o que me interessa é saber que é uma herança autossômica recessiva. Tá? Essa é autossômica dominante, essa é recessiva e a família Andrade é recessiva ligada ao sexo. Então, eu já sei que a família Andrade é a família que tem herança recessiva ligada ao sexo. Aí ele pede para pegar essa família e descobrir qual é a probabilidade de um próximo filho desse casal, depois de 7 filhos, ainda quer ter mais um filho nessa crise que tá, mas enfim, qual é a probabilidade de nascer um filho de sexo masculino, um menino, com a doença? Então o que a gente faz? A gente vem aqui e faz isso aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui pode sair com esse, certo? Então, um dos filhos possíveis é esse. Isso aqui pode sair com isso. Então, um dos filhos é esse. Isso aqui pode sair com isso. Então, um dos filhos é esse. E isso aqui pode sair com isso. Um dos filhos é esse. Ó, Rzão não tem a doença. Rzinho não tem a doença. Rzão não tem a doença. Rzinho tem a doença. Isso aqui é menina, menino. Ele quer menino doente. É esse. 1/4. Já sai o sexo e já sai a herança. Você não faz meio de ser menino, hein? Não pode colocar meio de ser menino. Isso não é uma herança autossômica, é uma herança do sexo. Então já sai o cálculo do sexo e o cálculo da herança. 1/4. E aí a resposta ficou assim, ó, né? Em um caso em que a retinite pigmentosa é de herança autossômica dominante, o losse para o referido problema estaria localizado no cromossomo 3.1, né? Cromossomo 3 e o 1 seria o losse, porque é herança autossômica. Tá. A família que se enquadra no caso é a família Andrade. O caso é de herança ligada ao sexo. Ele pede para identificar a família. Então a família é a família Andrade, tá? E a probabilidade do próximo filho desse casal ser um menino com retinite pigmentosa é de 1/4 ou 25%, que foi esse cálculo aqui que eu te mostrei, tá? Então, essa seria a parte B, bem trabalhosa, que é tradicional, né, da Albert Einstein. Eles fazem sempre essas questões discursivas assim, muito criteriosas para buscar um aluno com conhecimento realmente muito diferenciado. Espero que você tenha acertado a questão, tá? Gente, e aqui chegamos ao final de mais uma resolução. Eu espero de coração que vocês tenham ido maravilhosamente bem, espero que tenham gostado aqui da nossa resolução. Se gostou, ativa aí o sininho, se inscreva no canal, compartilhe a resolução para que outras pessoas possam ver como é que funciona aqui a prova do Albert Einstein e eu te encontro aí na próxima resolução. Combinado? Forte abraço e não esqueça, seja sempre esse aluno Biologia nota 10. Valeu!